Meu coração é verde e branco e assim o jogo está em minhas mãos. Alô, torcida americana, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Bruno Valverde e esse é o podcast Coração Verde e Branco, o seu podcast de quinta, que chega ao 59º episódio. O próximo então será um episódio sexagenário, piadinha de tiozão. Muito obrigado, mês que vem completo 41 anos, já me dou o direito de fazer esse tipo de piada. Na verdade, eu me dou esse direito desde os 20 e poucos, mas vamos lá, isso não interessa. O que interessa é que estamos aí, depois de muito tempo, no intervalo entre dois jogos da América. Uau, que legal, né? Experiências novas em nossas vidas, né? E tanto do masculino quanto do feminino. Maravilhoso, né? Então, vou comentar um pouquinho desses jogos aí. E a perspectiva para um sábado, quem sabe um sábado de festa, um sábado de alegria, já que estrearemos em casa contra o Novo Horizontino, ok? Bem, para inspirar a nossa reflexão, nosso momento de cultura nessa tarde de quinta-feira, eu vou, se a Brisa e a Estela deixarem, né, pararem de latir no quintal, eu vou fazer referência aqui a um filme que eu assisti apenas uma vez. A maioria dos filmes que eu comento aqui eu assisti várias vezes, mas esse eu assisti apenas uma vez, fui no cinema ainda tal, que é o Ensaio sobre a Cegueira, né? É um filme de 2008, é dirigido pelo Fernando Meirelles, que também é o diretor de Cidade de Deus. E tem um outro mais recente dele que ficou famoso. Qual que é? Dois Papas, né? Também fez Dois Papas lá. E Dois Papas tem um negócio meio chato, né? Que é aquela câmera que fica se movendo o tempo todo, né? Os papas estão conversando e ele vai sacudindo as câmeras assim. É como se a câmera fosse uma pessoa, né? E beleza, em filmes de ação é o mesmo tipo de recurso que usaram lá no Resgate do Soldado Ryan, né? A câmera é uma pessoa, então ela balança, ela sacode. Beleza, no filme de ação faz sentido, coloca a gente dentro do filme, né? Em Dois Papas é uma conversa entre dois papas, né? O Bento XVI e o Francisco, né? Idosos e tal, né? Esse é meio. Não é pra ter emoção, não é pra ter ação, né? Mas tudo bem, vai lá. Então, esse aí é o Fernando Meirelles, é o diretor de Ensaio sobre a Cegueira, que é, como eu disse, um filme de 2008, e uma adaptação cinematográfica do livro de mesmo nome do José Saramago, né? O escritor português, né? Então, é um filme assim, bem ibérico, né? Bem ibero-americano, né? E aí é bem interessante. O filme retrata uma cidade que de repente é tomada por uma epidemia de cegueira, né? As pessoas a- de boa andando lá, vivendo lá, de repente a pessoa fica cega tal, e isso começa a se espalhar, né, rapidamente. E aí as autoridades lá decidem prender essas pessoas todas em um manicômio, colocá-las de quarentena num manicômio abandonado. E aí, a princípio, tinha alguma estrutura ali, né? Mas se eu me lembro bem, depois eles ficam meio que abandonados, sem alimento, sem remédio, nada, vivendo ali como se fosse uma prisão, né? São abandonados em parte também porque o resto da cidade está na mesma situação. Todo mundo gerou um caos danado porque tá todo mundo sem enxergar, né? Ficou todo mundo sem ver, né? Então eles cooperam, competem ali dentro daquele ambiente para tentar sobreviver, né? Evidentemente, o filme, né, o livro, fazem uma reflexão sobre a natureza humana, a maldade, né, dos seres humanos, a capacidade de organização, né, em condições adversas ali, né. Tem várias cenas bem dramáticas, né, bem tensas, né, que vai, né, fazer a gente refletir sobre egoísmo, solidariedade, sobre até mesmo aquilo que torna a gente humano. O que tem no nosso comportamento que nos faz ser humano, né? Em situações extremas, o que vai aparecer mais, né? A nossa maldade ou a nossa bondade e tal. É bem interessante.
E por que que eu resolvi falar desse filme? Por que eu escolhi esse filme para nos inspirar? Bem, primeiro pode ter um lado positivo, né? A gente pode comparar o jogo contra a América e o Botafogo de Ribeirão Preto ali numa situação adversa, né? A América ali numa situação de dificuldade, né? Então, assim, talvez se a gente tivesse cooperado, se organizado melhor, a gente poderia ter sobrevivido, né? E logrado um resultado melhor diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Seria uma leitura bem interessante, né? Mas não é isso, né, gente? Eu vi aquele filme lá, eu tenho certeza que na última sexta-feira quase todos vocês tiveram a mesma sensação, né? Tem uma frase que se diz aí que eu não gosto muito, mas serve aqui, que é melhor ver isso do que ser cego, né? E o América foi isso. Aquele jogo contra o Botafogo foi melhor ver aquilo do que ser cego. Tipo, mas assim, foi bem pouco, porque o trem feio, ô coisa horrorosa esse jogo. Jogo chato, jogo feio, né? E tenso, assim, né? Você via que o time não crescia, não desenvolvia, desde aquela escalação, mas o maldito do meio-campo torto, com a Lei Juninho, que não produz nada, mais Fabinho, Jacaré, meu Deus do céu, né? E aí eu me pergunto, será que todos nós somos cegos e os únicos videntes são o Cauã ou o Salum, né? Ou o próprio Juninho, né? Todo mundo vê ali uma habilidade incrível, que isso está dando certo, e o resto da torcida do América tá passando ali, né? Vivendo um momento de cegueira, né? É complicado. Vamos ver então como que foi esse time que entrou em campo, né? Quem foram os jogadores que entraram em campo nesse jogo? Vamos lá, a escalação. Então, pessoal, entramos em campo aí num esquema tático que parece um 4-3-3, mas também, dependendo da leitura, né, pode ser entendido como um 4-4-2 ou até mesmo um 4-5-1. Né? Vou tentar me explicar aqui, né? O Cauã tem um pouco disso, ele não é muito travado no esquema tático dele, né? Tem alguma flexibilidade ali no meio campo. Mas então a defesa sem grandes sustos, né? Dalberson, Matheus Henrique, Éder, Júlio César, que parece, né, tá garantindo, mantendo a posição apesar do retorno do Ricardo Silva, e o Nicolas na esquerda. O meio-campo com Alê, Juninho e Benítez, né, já que o Moisés machucou e não pôde entrar jogando. E aí, que é a dúvida, né? Juninho, Jacaré e Fabinho jogaram de quê? Jogaram de atacantes ou de meias, né? O Fabinho ficou um pouco mais recuado, então por isso que poderia ser um 4-4-2, né? Parecia um 4-4-2. O Jacaré já descia um pouco mais na direita, então, né? Tem alguma variação ali, não é nada muito rígido, né? Mas então, né? Pensando aí que a gente tinha Fabinho e Jacaré dando um apoio ali no meio e também no ataque, e como centroavante o Renato Marques, né? E aí já no começo do jogo teve uma agitação no Twitter, né? Por causa da presença do Nicolas e não do Marlon, né? E aí até um amigo lá do torcedor do Vitória, né? Perguntou por que o Marlon não estava jogando. E eu esbocei ali uma resposta que depois parece que outras pessoas também foram mais ou menos no mesmo sentido tentando explicar, né? O Marlon não jogou porque o Marlon é mais ofensivo do que o Nicolas. Então, o Cauã, ele tentou preservar ali, né, uma defesa mais forte, já que a gente jogaria com o Benítez e, teoricamente, o Benítez, o meio campo fica menos marcador com o Benítez do que com o Moisés. Teoricamente, né? Então, seria uma precaução, uma reação à presença do Benítez, né? Isso na cabeça do Cauã. Na prática, o que é? Todos nós sabemos. Como Juninho e Alê não marcam, né? A gente não pode ter um armador dedicado, que nem o Benítez, sem que a gente tenha uma precaução na defesa. Então não é porque o Benítez jogou que a gente tem que colocar o Nicolas.
É porque principalmente o Ale joga que a gente não pode ter um armador dedicado. Né? Então a presença do Nicolas se deve à incompetência do Ale. Beleza? Eu acho que é claro isso para todos nós. Né? Mas Ale e Juninho não demonstraram tanta incompetência assim. Pelo menos não ficou tão evidente. Porque a gente teve as péssimas presenças de Jacaré e Fabinho. O Fabinho, cara. O Fabinho é invisível. O próximo filme para inspirar esse podcast pode ser O Homem Invisível. Acho que deve ter um filme com esse nome, né? O Fabinho é invisível. Ele não aparece. E normal, todo time tem um cara que não aparece, né? O Gilberto Silva lá no Arsenal era chamado de Muralha Invisível, né? Você sempre tem um jogador assim. Você não consegue explicar muito bem o que ele faz ali dentro de campo. Mas o Fabinho não aparece. Ele não aparece no ataque nem a pau. Né? E também não vejo ele muito na defesa. Como ele some do jogo, é difícil até criticar. A gente não vê ele errando tanto assim. Né? É aquele negócio, né? Como é que as pessoas dizem? Só erra quem trabalha. Né? Quem não trabalha, não erra. É isso que é o Fabinho. Né? Como ele não trabalha, ele não erra. Ele não aparece e some, né? E parece que não fez nada muito errado. O Jacaré não. O Jacaré, ele tenta trabalhar. Mas trabalha mal demais, meu Deus do céu. Nossa Senhora. O Jacaré trabalha mal demais. Ele não consegue acertar nada. Nada que esse homem tenta, ele acerta. Não é um drible, é um cruzamento, é uma marcação. Ele não consegue acertar nada. Meu Deus do céu, que sofrimento que é esse. Né? Por que a gente tem que aguentar esses dois? Por que a gente contratou esses dois? Eu não entendo. Né? E aí, por que eu digo que Juninho deve ter ficado feliz com a presença do Fabinho e Jacaré? Porque fica difícil criticar o Juninho. Porque diante de tanta ruindade dos seus colegas ali, ele e o Ale não foram tão maus. Tão maus com ele. Não foram muito mal. Fica assim. E o Juninho, né? Principalmente no segundo tempo, ele virou de fato ali, né? O ponta direita, né? Com o Jacaré jogando mais recuado. Olha que inversão louca, né? O Jacaré mais recuado e o Juninho ficando fixo lá do lado direito. E numa dessas aí ele cruzou, né, com grande precisão para o Renato Marques fazer o gol. Então foi ali uma jogada ali, né, um único momento que o Renato Marques recebeu uma bola com mais qualidade e tal, né? Me pareceu ainda que faltou um pouco de entrosamento. Parece que o time se assustou um pouco ali com a presença do Benítez. Foi muito legal que o Benítez aguentou quase uma hora de jogo, né? Acho que uma hora e pouco de jogo, né? A presença dele é fundamental, ainda mais um time de Zé Ruela, que nem o nosso. Ainda mais na Série B, que todo mundo é Zé Ruela. Então ele tem um peso, ele tem uma importância, né? Nesse elenco do América, né? Então o que eu espero? Eu espero que o Benítez continue no time, só que a gente vai jogar dentro de casa, né? Sábado agora, às 18 horas, se eu não me engano, a gente joga dentro de casa contra o Novo Horizontino, que vai chegar aí com o Rodolfo, matar a saudade do Rodolfo, né? A gente tem que tá organizado, tem que propor esse jogo aí, né? E queira Deus, né, que a gente veja alguma alternativa, que o Cauã, né, seja curado da cegueira, assim como os personagens lá do filme, né? Volte a ver, né? Aquilo que todo mundo vê, que a gente não pode entrar em campo com 2 a menos, né? Muito menos com 4 a menos, né? Então, assim, Fabinho e Jacaré, sem chance. Teste ali, né, o Adson aberto na ponta direita, né? Ou o Felipe Azevedo logo de cara, que a gente proponha o jogo contra o Novo Horizontino, que a gente crie jogadas, né? Então, talvez, né, é um jogo de noite, né? Então, o Azevedo ele vai muito bem nesses jogos, né? O Adson também cria oportunidades ali.
Às vezes põe um Rodriguinho mais avançado, sei lá, que a gente faça alguma coisa diferente, né? Quanto a Juninho e Alê, é cansativo, é chato. Eu não queria falar mais, mas também eu queria que eles tivessem sumido já da América. Mas assim, né, que a gente, sei lá, tente alguma coisa diferente. Ou o Felipe Amaral de primeiro volante, ou esse Alisson que chegou, né? Foi até bem ali de primeiro volante, né? Que a gente consiga manter o Benítez no time, fazer um arranjo para que o Benítez consiga ficar no time, né? Porque não adianta, cara, não adianta a gente defender razoavelmente bem no primeiro tempo, mas não criar jogada nenhuma, né? A gente tem que conseguir esse equilíbrio. E para defender bem primeiro e segundo tempo, a gente precisa de caras mais novos, caras mais jovens ali, né? Com mais fôlego, que saibam marcar, né? E para criar a jogada, a gente precisa de caras habilidosos, que nem Moisés e Benítez, né? Então não tem condição, né, da gente continuar com Juninho, Alê, Moisés, Juninho, Alê, Jacaré e Fabinho dentro de campo. Se a gente tiver esse meio campo assim, fortalecido e criativo, pode até ficar o Nicolas, né? Não acho que o Nicolas tenha ido mal, mas pode até ficar o Nicolas. Mas né, se não tiver ninguém, né, se for esse meio campo burro, né, esse meio de campo que não cria, não marca, não faz nada, aí tem que ser o Nicolas, que pelo menos a gente ganha uma jogadinha pela esquerda ali, principalmente se tiver uma dobradinha com o Felipe Azevedo, não é verdade? Pessoal, além desses dois jogos, a gente teve também o jogo do time feminino contra o Palmeiras, que foi muito parecido com os jogos do time masculino contra o Palmeiras. A gente poderia ter ganho se fosse um detalhe, mas por fim, no final das contas, o Palmeiras acaba achando alguns gols ali, né? Eu parei de ver, estava 2-0, acho que ficou por isso mesmo, né? Assim, o Palmeiras custou marcar, custou fazer gol, já era mais de 40 minutos do segundo tempo, eu acho, quando quando conseguiram fazer um gol. Mas tá aí, continuamos numa posição legal no campeonato, né? A gente tá em sétimo lugar com 10 pontos, né? O Palmeiras foi a vice-liderança com 13, né? Então, assim, a nossa diferença, a gente ainda tá perto, né, do Palmeiras, do Corinthians, né? São 6 pontos, tal, né? Só do Palmeiras, né? São apenas 3 pontos, então tá legal, é uma boa colocação. O time, as espartanas estão fazendo um bom campeonato honrado, né? Acima das expectativas, né, nossas e da imprensa, né? A gente, quando ouve as transmissões, todo mundo se assusta, né, com a qualidade do time do América, né? Então, parabéns aí para as espartanas. No sábado também a gente faz outro clássico, dessa vez com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro também goleou o Atlético por 4-0. O Atlético, aliás, que é o pior time do campeonato, ainda não pontuou, né? Caminha passos largos para o rebaixamento. Que delícia. Mas a gente pega aí o Cruzeiro no sábado agora, né? E o Cruzeiro está na nossa frente por 1 ponto. Eles estão em sexto lugar e a gente está em sétimo lugar. Vamos torcer para as espartanas aí fazerem bonito novamente, né? E ganharem mais um clássico, ok? Pessoal, então é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Agradeço as interações nas redes sociais, tanto no Instagram, Cor Verde Branco, quanto no Twitter, coração.verdebranco, ou o contrário. Eu sempre me esqueço. Aí também pelos comentários e pelas cliques, views, compartilhadas, curtidas nos vídeos lá no nosso canal Coração Verde Branco no YouTube e também no Spotify e nos principais agregadores de podcast, ok? Se você quiser contribuir com esse podcast através de dinheiro, né? Eu ficaria muito satisfeito. Você pode fazer pelo Pix brunovalverdeamerica@gmail.com. É isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos subir com o Eleu. Deus salve o América.